Olá, bom dia a vocês que me acompanham aqui na página do Facebook. Hoje, se eu não me engano, 22 de março. Estamos em plena quarentena pelo advento do coronavírus. Estamos aqui em Lisboa, essa é a minha casa e minha causa também, e em Alvalade. Eu queria apresentar a vocês uma proposta de companhia, né? Eu tenho pessoas, os músicos a comporem no Facebook, tenho visto os chefes a cozinharem, e como eu não tenho nenhum desses dons para música, para cozinha, e não sei nem se eu tenho também um dom para escrita, e continuo insistindo aí com os meus livros, eu resolvi compartilhar aqui a produção de um livro. Não é uma ideia original, isso é inclusive mais velho do que andar para frente. É uma ideia meio que roubada de um tempo do início ainda do século XXI, quando no Rio de Janeiro escreveu Os Anjos do Badaró, ainda antes das redes sociais, e o livro era o processo era mais ou menos o mesmo. Tinha uma câmera que focava no autor e a outra câmera que focava onde ele estava escrevendo. E a diferença principal é que esse processo acontecia na página do jornal O Globo, e aqui acontece na minha página do Facebook. Se tiver algum também jornal interessado em repetir o processo, que procure. Mas a ideia é simples, ter um livro que eu comecei a escrever muito bem o que fazer com um livro, era mais para passar esse período da quarentena, 10 dias que eu estou de quarentena, e era mais ou menos para passar, né, esse tempo, né? Tem uma urgência também, porque além de escritor eu sou jornalista, há essa urgência de lidar com o facto, né? O último livro publicado, O Alojamento Letal, foi sobre um processo de turistificação em Lisboa, e eu acho que precisaria de um registro no português do Brasil desse momento. Então, comecei o livro, tem o primeiro capítulo já escrito. Vocês podem, quem tiver interesse, no copy da postagem no Facebook, tá lá tem lá um link que leva para o primeiro capítulo no script, esse primeiro capítulo que está aqui na tela, né? Tem a sinopse que a gente pode acompanhar da ideia, né? É importante também, antes eu fiz umas anotações aqui, vou falar do histórico do livro, como é que vai acontecer hoje, apresentar um pouco o projeto, e também o ideal é que daqui a pouquinho eu escreva uma parte, a continuação do livro, para que vocês percebam como é que é o processo de escrita, que não tem mistério nenhum, é igual a qualquer outra pessoa que escreve, enfim, qualquer coisa na internet, você vai perceber aqui. É óbvio que há outros escritores com outros processos e processos muito mais interessantes, mas eu até, enfim, espero que essa experiência leve esses outros escritores também a dividirem esse processo. Mas aqui tem um desafio, que é desconcentrar um pouco dessa transmissão e se concentrar no livro. É óbvio que não vou ficar aqui escrevendo as 2 ou 3 horas que eu costumo escrever por dia. Vou tentar fechar um ciclo e mostrar um pouco desse processo criativo. É importante perceber, uma coisinha, que esse livro também não sei o que vai acontecer com ele depois. Eu comecei o segundo capítulo, a minha ideia é que quando a quarentena estiver perto um pouco do fim, ou se caminhando para o fim, o livro esteja pronto, e se ele não for publicado, de alguma forma as pessoas podem acompanhar na conta do Scribd. Todo dia eu vou atualizar o link com uma parte um pouquinho, vai dar um pouquinho melhor do que a parte que a gente está conversando. Uma coisa, é interessante perceber que
cada época pede uma sua fantasia, a escrita da sua fantasia. Então, se houve um momento que apareceu a fantasia do conde Drácula, do vampiro, porque era um período ali do final dessa época absolutista. Depois o Frankenstein apareceu para dialogar com essa parte da ciência, do homem tentando ser Deus, e depois apareceram os alienígenas, né, toda a neurose, enfim, com a história da corrida espacial, da mesma forma que invadíamos um local, as pessoas, os alienígenas poderiam invadir também o nosso local. E depois apareceu também os zombies, ou zumbis no Brasil, no português do Brasil, que era também um fruto de uma certa preocupação com a corrida nuclear e que, enfim. Então, esse livro é uma distopia que brinca um pouco com um assunto muito sério, mas brinca no sentido literário, e ele lida, como toda distopia, com o conceito de uncanny, que é um conceito que Freud desenvolveu, que é um conceito de estranhamento. A distopia nada mais é do que isso, tentar repetir um cenário que é muito familiar ao nosso, com algumas alterações que causam estranhamento, né? Freud usou isso para falar de sonho. Os sonhos nada mais são uma espécie de distopia, porque eles são muito familiares, as pessoas que nós lidamos no dia a dia estão lá no sonho, as situações estão lá no sonho, mas de repente você aparece sem roupa no trabalho. Então, esse tipo de estranhamento do sonho é um pouco emprestado também para as distopias. Então, Corona Gang é um nome que eu não tenho certeza se vai ser o nome final, mas eu achei interessante usar o título agora, porque a ideia é que nós formássemos aqui, de certa forma, uma espécie de gangue para acompanhar como funciona essa experiência, né? Não sei se também isso vai ser todo dia, a minha intenção é todo dia entrar um pouquinho e a gente acompanhar a construção desse livro. Esse livro começa da forma como a ideia começou, né? Tudo começou com um vídeo que se tornou viral na internet, e a ideia surgiu simplesmente com aquele vídeo dos macacos na Tailândia, né? Quando eu assisti aqueles vídeos dos macacos desesperados na Tailândia, e correndo para a rua, atrás de comida e brigando entre si. Antes eles viviam numa certa harmonia. Eu comecei a perceber que talvez esse período da ausência dos humanos na rua não só influenciasse na maneira como o coronavírus ia andar ou ia se desenvolver, mas com outros atores que vivem da rua e dependia dessa interação com os homens. Então, da mesma forma que a saída do homem das ruas mexeu com aqueles macacos na Tailândia, eu disse, como é que vai mexer com a série de atores que vivem nas ruas e dependem dessa interação? Então, os personagens principais do livro são uma prostituta, enfim, não é tão comum, pelo menos eu não tenho visto aqui, mas se encontrar a prostituta na rua, mas é mais ou menos a formação clássica, uma prostituta, que é a Ruiva, uma personagem que ela se prostitui para pagar a universidade, entre outras coisas, para pagar a universidade de ciência política, que é uma situação comum. Aqui em Portugal é uma situação comum. Tem o Mágico, que é o narrador, um dos narradores dessa história, que é um carteirista, um batedor de carteira, que é a pessoa que também se ressente dessa ausência das pessoas na rua, onde ele pode conseguir aquele pequeno troco. Tem o Russo, que na verdade, vocês vão descobrir que ele não é russo, mas enfim, é um daqueles estereótipos que se faz pela complexão física dele. Mas o Russo é um arrombador de carros, de portas, enfim, consegue entrar em alguns lugares. E tem também o nerd, que é uma pessoa que clona os cartões de crédito, entre outras, consegue aceder também às palavras passes, às senhas
dos computadores. Então essa gangue é a Corona Gangue original do filme. Ó. Se quiser virar filme depois, tudo bem. Do livro. Essa gangue é a gangue original do livro. E um dos clientes dessa prostituta é um médico. O livro começou na semana passada, né, quando começou o período de quarentena. Ele começa com esse período de quarentena. Na semana passada, então, um dos clientes da prostituta, que é um médico, é internado com o vírus e a prostituta fica de posse de um computador dele e a partir daí ela consegue, ou todos conseguem acessar o Sistema Nacional de Saúde. Eu não sei se isso é possível, mas na fantasia aqui do livro é possível. E ela consegue ter uma lista das pessoas que estão internadas e a morada, o endereço dessas pessoas, e eles decidem, já que a rua não mais provém o sustento deles, ele não tem mais pessoas para que eles assaltem, não tem mais clientes, não dá para... as pessoas não estão usando mais o cartão de crédito com certa frequência para ser clonado. Eles, assim como os macacos da Tailândia, que tiveram que rever da maneira deles a forma de atuação, eles também decidem invadir o apartamento dessas pessoas que estão lutando contra a vida e a morte no hospital. Não é uma atitude muito ética, isso é uma parte do conflito que se tem vai se ter na narrativa. Então, o primeiro capítulo da história, é bom dizer que isso não é um romance, tecnicamente isso é uma novela, ou seja, é uma produção que está entre um conto maior e um romance, até porque a pretensão é que ela termine agora, junto com a quarentena, que nós esperamos que dure pouco, dure menos do esperado, mas ela vai acompanhando. Então ela começou na semana passada, apresenta os personagens, os 4 personagens, a situação e a proposta que vem da prostituta, da Ruiva, que é a mentora desse processo, a mais esperta, a mais inteligente, a mais preparada do grupo. É ela que propõe para que haja essas invasões e se consiga sobreviver nesse período, né? Embora a decisão não seja muito ética, o apartamento do cliente dela é poupado, né? Com exceção das comidas, né? Do que é perecível e do papel higiênico, porque houve, na verdade, essa corrida na semana passada, né? Agora já é mais fácil encontrar. Então, esse é o primeiro capítulo, é possível lê-lo no link que eu coloquei no copy do Facebook, está lá aberto, o Scribd, onde é a plataforma, dá um mês, né, gratuito para que se utilize. Eu espero que nós acabemos o livro daqui a um mês. O segundo capítulo apresenta, que é esse que nós vamos começar a escrever hoje, apresenta um personagem novo, que é o comissário Alberto, que também não tem nenhum tipo de originalidade, em homenagem a Albert Camus, o escritor da peste, o escritor da peste, do livro A Peste, que voltou a ficar muito famoso nesse processo, também uma espécie de distopia escrita em outro contexto, né? E eu, na falta de escolher um nome, escolhi o professor Alberto, o comissário Alberto. É importante também, já que vocês entendem o seguinte, eu sou o tipo de escritor que não tenho, talvez, a disciplina como outros que trabalham com essa área do romance policial, de ser muito preciso. Eu acho que, às vezes, isso atrapalha um pouco a narrativa. Então, foi o que eu fiz. Eu entrei no Google, eu vou ver se a gente consegue mostrar aqui o Google, vou abrir o Google. Então, entrei no google.com, aqui, digitei hierarquia da PSP, que é a polícia daqui. Você está capaz até de aparecer o link. Apareceu a hierarquia da polícia em Portugal. Eu fui atrás e achei comissário. Meu personagem vai ser o comissário. Se ele fosse da Polícia Marítima, ele seria inspetor. Se ele fosse a patente dele na Guarda Nacional, ia ser capitão.
Ele vai ser comissário. Ele podia ser intendente e tal, mas como comissário é um nome muito familiar para quem trabalha com romance policial, pronto, ele vai ser comissário e ele lida com os agentes dele, que são os guardas, né? Se isso, a história passasse em outro lugar, aconteceria de outra forma e seriam outras patentes. Então, o comissário Alberto está lá identificado, comissário pela patente aleatória que eu escolhi pelo Google, Alberto, em homenagem a Albert Camus. Enquanto no primeiro capítulo, esse livro tem duas vozes. No primeiro capítulo, o mágico é um young adult, é o cara que está saindo da adolescência, enfim, ele tem um tipo de linguagem um pouco mais ácida e mais irresponsável, como se espera do jovem. O comissário Alberto, ele, pela experiência e pela idade, ele tem uma outra visão. Ele tem outra visão do que está acontecendo, uma visão mais pessimista e mais dramática. Não é? O mágico que conta a história no primeiro capítulo, ele está apaixonado pela Ruiva e tem essa paixão pela atividade dele. O comissário Alberto não tem muitas paixões, tem o dever e a obrigação. E ele tem uma função muito, muito importante nesse livro, que é descrever como está a cidade. Por quê? O livro começou na semana passada, começou a ser escrito na semana passada com o que estava acontecendo na semana passada. E a partir do segundo capítulo, e aí que começa a distopia, ele pula para 2 meses depois. Então eu começo a imaginar como é que seria Lisboa com 2 meses de quarentena. Como é que está a cidade e a cidade está sendo vista pelos olhos, pelo olhar do comissário Alberto, que é uma pessoa mais triste, mais, enfim, menos empolgada com a situação, né? Então ele começa o segundo capítulo num passeio ao lado do agente, o agente Taco, que é depois vou explicar porque eu botei o nome do agente com o agente Taco. Ele começa o passeio ao lado do agente Taco e vai reconhecendo essa Lisboa com 2 meses de quarentena. Então ele passeia para em frente ao supermercado, onde ainda tem uma fila. As filas acontecem, né? Ele percebe que as pessoas já desistiram um pouco da vaidade. As mulheres não usam só o lenço, mas uma espécie de burca, porque o cabelo também, enfim, não há tanta necessidade ou tanto desejo de se apresentar socialmente, já que o contato social está sendo tão desestimulado. Então ele faz esse nível de comparação, não é? que o vírus, de certa forma, nos reduziu, nos reposicionou nessa cadeia que nós sempre achamos que estávamos no topo. E essa é a visão do Alberto, né? Do comissário Alberto. Então ele passa a ver essas pessoas na frente do supermercado, faz esse tipo de reflexão, anda com o carro e o agente está do lado dele e passa por um velório que acontece na frente de uma igreja. Ele também faz as reflexões sobre como a morte se tornou também tão comum e breve. Passa num lago, que está numa praça, e nesse lago ele percebe que não tem mais peixes, não tem mais patos, não tem aquelas aves que andam junto do lago, porque as pessoas que também estavam morando na rua utilizaram o lago como fosse o supermercado, né? Não tinha mais as esmolas, não tem mais dinheiro, não tem mais os restaurantes, os bares abertos que forneciam as sobras de comida. Então essas pessoas que foram abandonadas nesse processo, com a ausência também das outras pessoas na rua, comeram os peixes e os patos. E aí começa um pouco a história da distopia. E o termômetro deixou também de dar a temperatura. O termômetro, né, ele vê no mostrador lá
do termômetro 7.678, que é um número aleatório aqui, que o termômetro, em vez de mostrar a temperatura, ele mostra o número de mortos pelo coronavírus. Então o termômetro também é um objeto, assim como o Fahrenheit 451, os bombeiros não apagam mais fogo e queimam os livros, o termômetro também encontrou uma outra função nessa distopia. Pois bem, ele continua com o agente Taco nesse passeio e chegou um momento que o agente Taco, vocês vão ver aqui, vou apagar aqui o copy do livro. E chegou um momento que, do carro, o comissário avistou o lago no centro da praça. O espelho d'água era uma impassível lâmina de esmeralda, sem vida. A pandemia castigou ainda mais quem sobrevivia nas ruas, das esmolas e sobras de comida dos bares e restaurantes, agora fechados. Mas a fome não entra em quarentena. Logo, os animais sumiram das fontes e lagos artificiais. O comissário lembrou-se das fogueiras improvisadas com ramos e relvas. E aqui eu tenho colocado aqui, ficou separado. E do odor inconfundível de peixes e árvores assadas. Tem um problema porque eu tenho um toque, né? Eu não gosto que fiquem esses espaços aqui. E às vezes eu fico procurando uma palavra para substituir, não estilisticamente, mas para que ele diminua esses espaços entre as palavras, né? Agora eu vou apresentar um outro personagem, que é o agente Taco. Na verdade, o agente Taco ele surgiu para substituir uma qualidade que eu ia dar ao comissário Alberto. O comissário Alberto andaria supostamente com um taco de golfe e ele praticaria golfe e usaria esse taco de uma forma. Porque no início eu pensei em dar um tom mais raivoso ao comissário, mas eu precisei, enfim, ou ele foi encontrando durante o processo um espaço mais reflexivo. Então o agente Taco apareceu do lado dele. Obviamente o Taco é um apodo, né, um apelido, um alias. O nome do agente é o agente Vasco, mas ele encarna esse lado mais raivoso, né? Então tem aquela dicotomia clássica do policial mau e o policial bom que se vê nos livros policiais. Então o comissário tinha um outro companheiro, isso eu decidi agora de manhã, e esse companheiro morreu também, foi uma das vítimas do coronavírus, e é por isso que ele está um pouco mais triste. Era o companheiro de patrulha, que ele é a dupla de patrulha que saía, e ele está um pouco mais triste, mais reflexivo por causa disso, e quem o substituiu foi o agente Taco, que é mais impulsivo, e na composição da polícia se achou que um comissário mais experiente poderia colocar o agente Taco no lugar, mas talvez funcione de uma forma contrária. Então, eles estavam andando, observaram o parque sem crianças, o lago sem os animais, e o agente Taco corta esse momento de reflexão do comissário Alberto com uma frase: ratos, né? E por que ratos? Ratos, assim como os macacos da Tailândia, também se ressentiram da ausência das pessoas nas ruas e agora costumam atacar em bandos. Então, eles advertiram ali. Eu vou continuar aqui, vou tentar ver se eu me concentro para continuar a história a partir daqui. Não, vocês estão vendo? Não tem mais história. Estamos na página 10. Então, o agente Taco advertiu o comissário e travou bruscamente a viatura, né? Então, ratos, advertiu o agente Taco, travando bruscamente
a viatura, né? O comissário Círculo coletivo de ratos. Depois eu vou dar uma olhada, mas um bando de ratos, um grupo. Vamos dar uma olhada em coletivo de ratos. Será que tem? Ninhada. Bando. Um bando de ratos. Um bando de ratos. Do lado da via, um ancião vice cercado trazia um saco de supermercado, um saco na mão, abraçava, né? Dá um certo drama aqui, abraçava. Um saco contra o peito. Como quem carrega uma criança. Lá havia um ancião vice cercado por um bando de ratos, atravessava um saco contra o peito como quem carrega. Ele via-se cercado, via-se acuado, melhor, né? Acuado, dá uma certa dramaticidade, né? Passava um saco contra o peito como quem carrega uma criança, né? Dá uma certa dramaticidade a cena do ancião, né? O que tinha no saco, né? Volume. Agora eu vou explicar por que os ratos estão atacando, né? Os ratos. Ratos pensou, né? Quando pensa, não é o travessão, né? O travessão aqui é quando o personagem fala em voz alta. Quando ele fala internamente, se usa outro tipo de aspas, né? Literalmente, assim, comumente, né? Ratos. Repetiu. Mentalmente, o comissário Alberto. Os ataques começaram um pouco depois e a pandemia agravar-se. Como eu não gosto dos espaços, todo mundo sabe que o nome, né? Os ataques começaram um pouco depois da pandemia agravar-se. Primeiro, antes, à noite. Roedor. Agiu à noite, protegidos pela sombra. Vou dizer que ninguém sabe explicar ainda. As primeiras vítimas
Então aqui é uma contextualização porque os ratos, né, começaram a atacar, né? O comissário Alberto acordou de mais uma reflexão e mirou pela janela da viatura. Na reflexão, ele não acordou, né? Ele foi acordado. Mais uma reflexão. Não estou gostando dessa palavra, não. E mirou pela janela da viatura. Do outro lado da via, o ancião havia cercado por um bando de ratos. Abraçava um saco contra o peito, como quem carrega uma criança. Ratos, repetiu mentalmente o comissário. Ninguém sabe explicar ainda as razões, mas o certo é que os ataques começaram um pouco depois de a pandemia agravasse. Antes, os roedores agiam à noite, protegidos pelas sombras. As primeiras vítimas foram os moradores de rua. Tem antes e antes ali, vamos mudar aqui. Que passaram de caçadores de patos e ratos e peixes para caça. Famintos e debilitados tornaram-se presa fácil. O vírus, do seu jeito, mais uma vez havia invertido a ordem. A lição do meu professor. Em algum momento atrás, o comissário Alberto lembra que o professor dele desenhou uma pirâmide na louça e colocou o homem no topo. E ele diz que o vírus tem trazido o homem para baixo, né? Tem colocado o homem num lugar diferente nesse contexto. E agora aconteceu da mesma forma, né? O homem que caçou o pato e o peixe nas ruas virou a caça dos ratos. Então tem sempre essa construção do vírus, que é esse micro-organismo desse processo tão biológico, tão minúsculo, de nos colocar, de nos trazer um pouco para que percebamos que somos também presas, né, de certa forma, né? Então vou escrever só mais um parágrafo para a gente acabar aqui a live. Já está se estendendo além da conta, porque eu tive que perder entre aspas um tempo explicando um pouco do processo. A partir de amanhã a gente já entra um pouco nessa questão da escrita, né? Eu não gostei de reflexão. Aí o que é que eu faço? Quando eu não gosto de uma palavra, eu vou nesse site chamado sinônimos.com, reflexão.com.br, e ele me dá uma meditação, ponderação, raciocínio, pensamento, emoção, contemplação, elucubração, cisma. As reflexões, talvez seja melhor. O comissário Alberto foi subitamente mais uma vez abruptamente trazido, convocado, intimado. Cadê o texto? As coisas acontecem, né? A live vai ficando muito... Isso. O comissário Alberto, mais uma vez, foi resgatado. Suas reflexões.
Mirou pela janela da viatura. Do outro lado da via, um senhor via-se acuado por um bando de ratos. Abraçava um saco contra o peito, como quem carrega uma criança. Ratos sempre começaram sem o mesmo entusiasmo do agente. Ninguém sabe explicar ainda as razões, mas o certo é que os ataques começaram um pouco mais para poder gravar-se. Antes, os roedores viam à noite, pelas sombras. As primeiras vítimas foram os moradores que passaram patos a peixes para a caça. Famílias sempre de lado estão na primeira fase. O vírus, famílias, doentes. Debilitados. O vírus, seu jeito, mais uma vez havia tentado a lição do meu professor. Bom, hoje a gente já perdeu um tempo no início falando do que era o trabalho, do que era o projeto, e é o convite que eu faço, enfim, independente de quantas pessoas vão aceitar, mas eu vou seguindo nessa experiência, eu gosto desse tipo de desafio, e é claro que eu vou continuar, não agora que eu vou almoçar, mas eu vou continuar esse livro mais tarde. Então, no próximo link, na próxima postagem, o livro já vai estar um pouquinho mais adiantado. Eu agradeço a companhia de quem apareceu. Quem quiser deixar depois uma pergunta, eu posso responder se eu souber. E a ideia aqui é mostrar como é que é o processo de criação. Não tem muita gente que quer ser escritor, quer se aventurar, nem que seja com psicologia negativa, como se faz com criança, você mostra pelo exemplo errado. Então, a ideia aqui é essa. Eu agradeço. Lembre-se, se gostou, e também se não gostou, para dizer, poxa, olha o que esse cota, o que esse coroa tá fazendo aí, de partilhar, tá? Eu vou ver se eu consigo depois partilhar também nas outras redes sociais. Até.